Hoje a gente vai falar sobre intestino, esse assunto tão importante que muitas vezes é negligenciado. As pessoas têm um misticismo, né? E isso vem às vezes até de uma relação ancestral nossa, que a gente não pode falar sobre fezes e evacuação. E o quanto é importante a gente olhar para esse tema hoje. O nosso intestino hoje, por muitas pesquisas que são feitas agora recentemente, já se considera que ele é o nosso segundo cérebro. Então, quando a gente fala de ser o segundo cérebro, a gente entende que o nosso intestino reage tanto àquilo que a gente leva para o nosso organismo, de fatores físicos como a nossa alimentação, mas também o que a nossa mente leva para ele, como estresse, a ansiedade e muitas vezes algumas doenças psiquiátricas como a depressão. No nosso organismo existem vários bilhões de micro-organismos. Então, quando a gente fala desses micro-organismos e de como a gente leva os nossos hábitos de vida, então o que a gente come, o que a gente pensa, como a gente tá, o nosso humor, isso vai compor toda a nossa microbiota. Então, quando a gente fala de humor, pessoal, a gente fala do nosso estresse, do nosso dia a dia. Se você tem algum tipo de irritação, a ansiedade, isso tudo vai compor esse microbioma, a sua microbiota. E, inclusive, se você tem doenças, que sejam relacionadas aos seus hábitos de vida, por exemplo, a diabetes, a obesidade, isso também vai delimitar se você vai ter uma boa microbiota ou não. Então, sintomas como distensão abdominal, constipação, flatulência excessiva, a gente tem que ficar atento porque muito dessas informações que o nosso corpo estão levando para a gente compõe exatamente o que eu vim aqui falar para vocês. Como você tem levado a sua vida, como você tem se alimentado. Isso diz muito sobre a sua dieta e a sua nutrição. Quando a gente fala de intestino, muitas vezes o recurso primordial é você colocar fibras na sua alimentação. Mas eu vou te dizer que, para mim, o mais primordial é a hidratação. Afinal, nosso corpo, parte dele, 70%, ou seja, quase 100% do nosso corpo é composto de água. Então, se você não se hidrata, como que você vai ingerir fibras e essas fibras vão sair na sua evacuação, vão formar um bolo fecal propriamente dito? A dica 1, então, é beba água, se hidrate, não deixe o seu corpo clamando por água. E quando a gente fala hidratação, quando a gente fala água, não é nenhuma outra bebida que tenha água em sua composição. Outra coisa que deve se evitar quando a gente fala de intestino são os alimentos industrializados. Isso hoje em dia, para quem se cuida, fica muito redundante, mas sempre tem algum tipo de alimento industrializado na nossa mesa, no nosso dia a dia. É muito raro uma pessoa que não compre nada empacotado, que venha do supermercado. Então, evite esses alimentos, evite as farinhas, evite algo que tenha conservante, edulcorantes, enfim, essa gama de compostos que vão dar palatabilidade pro alimento, que vão dar sabor e que muitas vezes você pode usufruir de tudo isso na sua casa, através de frutas, verduras, enfim, de alimentos naturais. E quando a gente fala de farinha, a gente fala de glúten. Não tem como a gente não falar do glúten falando de farinha. E existem várias pesquisas também na interferência do glúten no nosso cérebro. Então pense, se ele interfere no nosso cérebro e nosso intestino é o nosso segundo cérebro, imagina o quanto o glúten pode interferir também no nosso intestino. Mas falar do nosso cérebro e de dietas, que possam auxiliar na função desse órgão, já é assunto para outro vídeo. Então, todos esses fatores, ou seja, os seus hábitos de vida, eles vão compondo
toda a sua função do intestino, como eu já falei. E mais ainda, se você não tem um hábito de vida saudável, isso vai acabar causando o que a gente chama de permeabilidade intestinal e que vai causar tudo aquilo que eu falei no começo do vídeo. Então, a ideia de você entender o que é permeabilidade intestinal é você entender que ao ingerir um alimento, esse alimento ele vai passar por todas as suas cavidades, por todo o seu processo digestivo, e ao chegar no intestino, essas fezes elas praticamente vão passar direto. E essas fezes estão cheias de nutrientes. E tudo que o seu corpo quer é absorver esses nutrientes. Então, ao longo do tempo, você vai deixando a sua microbiota intestinal com todos esses fatores, sem essa absorção, o que a gente chama de permeabilidade. E isso pode repercutir na sua saúde a longo prazo. E para finalizar, quando a gente fala de evacuação, de fezes, o famoso cocô, que não tem nenhum problema da gente falar disso, é muito importante que você entenda que ele tem que ter um formato adequado, que você precisa ter uma rotina de evacuação. Então é interessante que você evacue todos os dias, pelo menos uma vez, e que suas fezes tenham uma consistência ideal, que dentro de uma escala que a gente chama de escala Bristol, que você vê a composição das fezes, essa escala é a número 4. Então, essas fezes, ela tem um formato liso, você não precisa fazer força para fazer as fezes, você não tem desgaste, tá? É uma situação prazerosa, de eliminação, tá? Então é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo. É muito interessante que a gente possa abordar esses assuntos que às vezes ficam ali contidos pelo fator vergonha. Então dá o seu like, se tiver super interessado, coloca o seu comentário aqui que eu vou ficar muito feliz em responder para você.